Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí mais um dia, capítulo 3. Deu um probleminha na minha internet, mas nós estamos aí, graças a Deus deu tudo certo agora. Então vamos lá, capítulo 3. Estamos falando sobre o Deus que destrói sonhos. Muitas vezes nós somos como crianças birrentas, né? Queremos os nossos sonhos, batemos o pé, fazemos pirraça, mas os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. E agora no capítulo 3, os sonhos de um discípulo. Minha filha Milena, de 6 anos, disse que, quando crescer, quer ser dona de uma lanchonete para ajudar os pobres. Olha que legal! Ela quer ser empresária e solidária. Está no caminho certo. Está sonhando como uma discípula de Jesus. Afinal, ser um seguidor de Jesus altera nossa perspectiva de vida. Mas o que significa ser um discípulo de Jesus? A Bíblia define como discípulo aquele que se submete à disciplina de Jesus. Lucas 6:46. Só isso já deveria nos causar um frio na espinha. Falo isso porque vejo muitas pessoas indo para ele sem essa perspectiva de discipulado e disciplina. Muitos estão fazendo o que o jovem rico quis fazer: ser seguidor de Jesus sem abandonar os ídolos do coração. Né? O jovem rico, ele foi até Jesus. E ele falou: se eu guardo os mandamentos, honra teu pai, tua mãe, eu sei, eu honro meu pai e minha mãe. Mas Cristo falou com ele: vai lá e vende tudo que tem e depois segue-me. E ele saiu cabisbaixo da presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque o dinheiro era ídolo, era o seu ídolo. Então ele não quis abandonar o ídolo do coração. John Stott, em seu livro Discípulo Radical, defende a ideia de que não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir aos seguidores de Jesus, visto que o termo cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Ele afirmou: ambas as palavras cristão e discípulo implicam relacionamento com quem? Com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. Isso faz bastante sentido para mim, pois quando penso em discípulos, seja de quem for, eu imagino pessoas que, pelas suas características, lembram seu mestre ou guia. Talvez na sua mente tenha passado agora alguma imagem que remeta a uma seita religiosa. Aquele pessoal vestido igual, seus rituais, tudo sem diversidade e espaço. Bem, deixe-me dizer a você que não é bem esse conceito de discípulo de Jesus. Algumas igrejas já uniformizaram seus fiéis e os estereotiparam a ponto de ser fácil identificá-los na rua. Era bem comum se ouvir: lá vai o crente. Nesse caso, a indumentária era um dos marcadores da presença do crente na sociedade. Contudo, ainda que não seja problema ter uma roupa característica, exceto quando ela ganha status de doutrina bíblica, não é exatamente a uniformização da roupa ou do vocabulário que revela quanto alguém é discípulo de Jesus. A essência está aqui. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus seguidores. Então, como nós vamos provar ao mundo o amor do Senhor? É através do amor que nós temos ao próximo. Nós vamos provar ser discípulo de Jesus amando uns aos outros. E como Cristo amou a igreja? Como Cristo nos amou? Amou com amor sacrificial. Foi assim que Cristo nos amou, um amor sacrificial. Agora eu devo olhar para mim. Olhar para mim. Será que eu estou amando com amor sacrificial? Às vezes é difícil amar, né, as pessoas que nos aborrecem. Mas será que eu estou amando como Cristo amou? Então, isso cada um deve meditar em si. Não estou aqui para apontar A ou B, jamais, é para olhar para dentro de mim. Gálatas 2:20. Aqui, lembra uma frase de Guilherme, que ele postou na sua rede social. Tomar sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós e não por ele.
Cristo sofreu, ele foi andando até o Gólgota, ele sofreu, carregou aquela cruz. Foi por amor a mim e a você, não foi por amor próprio. E como nós estamos amando? Como nós estamos fazendo? Seguindo o novo mandamento de Jesus? Aí agora vem recuperando a essência do discipulado. Sabia que se você ficar repetindo uma palavra sem parar, seu cérebro desativa o significado dela? Isso se chama, grosso modo, saturação semântica. Por exemplo, se você ficar repetindo discípulo, 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 o conceito e o significado do termo são anulados pelo seu cérebro, como uma espécie de defesa e prevenção. Nosso cérebro, ao perceber o uso excessivo dos processos responsáveis pela conexão entre o som que ouvimos e as memórias relacionadas a ele, desativa essa conexão, de modo que a palavra repetida exaustivamente perca seu significado. De forma análoga, podemos falar em saturação conceitual teológica, na qual o uso frequente e impensado de determinado conceito ou expressão pode nos levar a perder a compreensão do seu sentido. Eu não tenho dúvida de que cruz ou carregar a cruz sofrera extasiamento de sentido ao longo dos séculos. Acho estar tão incrustada em nossa cultura que, na maioria das vezes, perdemos de vista o real significado dela. Vamos ao Evangelho de Lucas para resgatar o real sentido da cruz. E para entender por que é importante a crucificação de nossos sonhos. Lucas registra uma fala de Jesus que, sem sombra de dúvida, assustou seus ouvintes. Se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Se não tomar a cruz e seguir a Cristo, não pode ser discípulo. Lucas 14, 27. Na cabeça daqueles que ouviram essas palavras ao vivo, a afirmação soou como insanidade ou um soco no estômago. Pensa comigo. Antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha esse significado de salvação. Significava apenas o quê? Tortura, rejeição e maldição, né? Morte de cruz era morte maldita. Significava castigo. Ser crucificado era o destino de pessoas maldosas, da escória da sociedade. Era um símbolo de vergonha. Enquanto os discípulos tinham em mente um projeto de conquista e poder, um caminho em direção ao trono, Jesus estava falando em rendição e serviço, de caminhar em direção à morte, de carregar um símbolo de vergonha e dor. A gente entrar no texto, como foi a reação daquelas pessoas, né? Cristo falar, toma a sua cruz e segue-me. Como foram a reação daquelas pessoas? Porque hoje, para nós lermos, é diferente. Então, a cruz era isso, significava tortura, rejeição, maldição. Como que aquelas pessoas aceitaram essa palavra de Jesus naquele momento? É caminhar em direção à morte, de carregar um símbolo de vergonha e dor. No mesmo contexto em que convoca candidatos a discípulos a carregar a cruz, Jesus conta duas parábolas que ilustram muito bem o preço de ser um discípulo dele. A primeira fala de planejamento. Jesus pergunta: quem começa a construir uma torre antes de calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Está no versículo 28. Só alguém que quer passar vergonha, pois os outros dirão: esse aí, olha, começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou seja, a pessoa passa vergonha. A segunda parábola fala da rendição. Jesus exalta a esperteza de um rei que se rende quando percebe que o exército do oponente é maior. Versículo 31 e 32. Depois de contar essas duas passagens, Cristo arrematou da mesma forma: ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Existem dois tipos de seguidores de Jesus: os discípulos e a multidão. Como se distinguem um do outro? Simples, os discípulos estão submetidos à disciplina cristã, enquanto a multidão só se encanta com suas palavras e só busca os seus milagres, ou seja, só quer as bênçãos do Senhor. Não pode ser discípulo quem ama família, carreira, amigos, amores e qualquer outra coisa acima de Cristo. Não está falando para você não amar sua família. Está falando quando você coloca tudo acima de Cristo. Aí não tem como ser discípulo de Jesus. Muitos colocam o futebol,
acima de Cristo. Muitos. Muitos colocam o dinheiro, muitos colocam a família acima de Cristo. Ser discípulo de Jesus não era a mesma coisa que ser discípulo de um rabino judaico nas leis de lá. Os rabinos exigiam a lealdade dos seus discípulos para com a Torá e não para consigo mesmos. Jesus exigiu lealdade à sua pessoa. Os rabinos ofereciam alguma coisa fora de si mesmos. Jesus oferecia tão somente a sua própria pessoa. Jesus exigiu que seus discípulos se rendessem sem reservas à sua autoridade. Consequentemente, eles se tornaram não apenas discípulos, mas também douloi escravos, ou seja, escravos. Dessa forma, discípulos cristãos são os que se desprendem ou vivem tentando de suas vontades, de seus anseios, para se submeterem, assim, à mensagem de Jesus. Ou seja, estamos aqui tentando ser discípulos do Senhor Jesus. Estamos submetendo à vontade de Jesus, à mensagem de Jesus. Percebam, Jesus dirige vários de seus discursos à multidão. Mas quantos estão lá no início da igreja? Quantos? Quantas multidões? Só nas multiplicações, quando Jesus multiplicou o pão, eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só ali eram, vamos dizer, 15.000 pessoas. No outro também, multidões seguiam Jesus. Ouvia os discursos de Jesus. Mas quantos estavam lá no início da igreja? Quantos permaneceram? Aproximadamente 120 seguidores. Ser discípulo de Cristo exige planejamento e rendição. 120 pessoas permaneceram orando por 10 dias para receber o Espírito Santo. Se renderam, foram discípulos do Senhor Jesus. Estão lembrados da parábola contada anteriormente? Existe um custo a ser pago no caminho do discipulado. E aqui a história do jovem rico cai como uma luva. Que tal parar aqui e ler agora essa passagem bíblica que está em Lucas 18? Deixa eu ler para vocês. Lucas 18, eu ia deixar aberto minha Bíblia, acabei esquecendo. Lucas 18, se você quiser abrir sua Bíblia também, versículo 18 ao 23. Ó. Jesus e o jovem rico. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, senão exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. A tudo isso tenho obedecido, Senhor, desde a minha adolescência. Ele falou que desde a adolescência ele obedece os mandamentos. Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. É a passagem do jovem rico. Uma pessoa que chegou até Jesus e saiu pior do que antes. Sabe por quê? Porque o ídolo do seu coração era o dinheiro. Não é que Jesus queria que ele ficasse mendigando, ficasse pobre, não. É porque o seu coração estava apegado ao dinheiro. O amor, o ídolo dele. E é isso que o Senhor está mostrando para mim e para você. Qual é o nosso ídolo? Será que nós estamos sendo capazes de fazer como Cristo? Amar o próximo como Cristo amou? Um amor sacrificial? Jesus não é um complemento. O jovem rico tinha boas intenções, era obediente à lei e admirava Cristo, tanto que ele foi até Cristo, mas não quis largar seus sonhos e projetos. De alguma forma, ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus o seguisse e não ser um seguidor de Jesus. Por trás do vem e segue-me de Jesus está um convite de abandono à vida atual para um novo foco, um novo caminho. Como já escrevi em páginas anteriores, o caminho do discipulado é um compromisso com Cristo e sua obra. Não basta ser religioso e seguir alguns mandamentos. É preciso se reduzir a ponto de, se for necessário, abandonar os próprios projetos e caminhar em outra direção. Mais do que isso, a essência dos mandamentos é seguir a Deus com tudo o que somos.
O jovem rico não entendeu isso. Seus sonhos e riquezas o cegaram para o verdadeiro caminho. Ele até mesmo se gaba da sua obediência à lei, porém continua idólatra a seus deuses. O seu Deus era o dinheiro. O que ele queria, como bem frisou Bonhoeffer, era apenas um acréscimo ao seu passado. Um complemento, um acabamento, aperfeiçoamento. É isso que o jovem rico queria. Um acréscimo ao seu passado. Keller apontou para o detalhe do texto que diz: Jesus o amou. Marcos 10, 21. De certa forma, ele se identificou com o jovem rico. Jesus também era um jovem rico, bem mais rico do que aquele jovem poderia imaginar. Ele havia vivido na dimensão incompreensível de glória, riqueza, amor e alegria da Trindade por toda a eternidade, mas já tinha deixado essa riqueza para trás. Paulo nos diz que, embora Jesus fosse rico, ele se fez pobre por nós. 2 Coríntios 8, 9. Esse é o nosso Cristo. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou. Ele se humilhou e se tornou, como homem. Ele veio como homem. E ele se entregou por mim e por você. Ele, sendo Cristo, ele se fez pobre por nós. Assim, somos convidados a seguir o exemplo do verdadeiro jovem rico, daquele que abriu mão de tudo para resgatar os perdidos. O verdadeiro jovem rico é Cristo. Isso é fácil? Não, de forma alguma. Nem um pouco. Mas os ensinamentos da Bíblia nos são dados para sempre irmos além de nós mesmos, da velha natureza. Eles nos tiram da zona de conforto e nos faz caminhar em direção ao novo, que se faz pelo poder do Espírito Santo. Gente, hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós e faz novo. No Espírito Santo podemos imitar o verdadeiro jovem rico e ter uma postura menos mesquinha em relação ao dinheiro e aos nossos sonhos. Esse desejo do jovem rico aparece em nosso tempo de outras formas. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: nossa, aquela pessoa é muito legal, só falta Jesus na vida dela. Ou ainda, o vazio que você sente é do tamanho de Deus. Percebam que ambas as frases, Jesus é complemento. Meu amigo e pastor Cacau Marques foi brilhante quando disse que Cristo não quer ser tapa-buraco, preencher vazio. Ele quer nos destruir e nos reconstruir ao redor dele. Jesus não chama seguidores para apenas acrescentar algo à vida deles. Ele os chama para escrever uma nova história. No caso desse homem rico, o chamado ao discipulado requeria, em primeiro lugar, abandono das riquezas. Essa foi a história dele. Com isto, Cristo não está dizendo que todos que devem ser pobres. Não, não é isso que Cristo está dizendo, mas apenas afirmando que para ser um discípulo, a pessoa deve esquecer aquilo que prende aqui, aquilo que ocupa mais espaço no seu coração. Jesus está falando para você abandonar aquilo que é o ídolo do seu coração. Às vezes é uma bebida, uma cerveja, às vezes é uma novela que é o ídolo do seu coração, às vezes é um artista, às vezes é um jogador de futebol. O que é que está ocupando o seu coração? É isso que Jesus está falando, que aquilo que está te prendendo, aquilo que tem ocupado mais espaço no seu coração. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com o seu adultério. Nicodemos com seu orgulho intelectual. Os fariseus com a sua justiça própria. Ninguém pode interpretar. Arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Mateus 4,17, como uma súplica. Não, não é uma súplica. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse os seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Abandonar o pecado é difícil. Aquilo que dá desejo, aquilo que traz satisfação para a nossa carne. Mas Jesus está falando comigo que você arrependam. Arrependa-se. Arrependa, pois o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. O discipulado exige renúncia.
Que fique bem claro, não estamos falando aqui de pagar o preço para sermos salvos, não. Uma vez que Jesus já se ofereceu por nós, nós somos salvos pela graça, nós já falamos sobre isso, já lemos aqui sobre isso. Mas a graça que nos salvou, nos faz a trabalhar para o Senhor, nos faz ser servos do Senhor. Estamos falando do processo de santificação e rendição pelo qual todos aqueles que estão em Cristo devem passar e permanecer. Como sabiamente disse Dallas, a graça não é o oposto do esforço, mas sim do mérito. Glória a Deus, é pela graça, tá vendo? Ressignificando os sonhos. Jesus não chamou seres inanimados para a sua obra, chamou gente de carne e osso, homens que tinham seus trabalhos, suas ambições e seus sonhos. Eram judeus que aguardavam um rei que chutaria bundas romanas e devolveria o trono a Israel. Isso era o que eles pensavam. Vai vir o Messias virá, e ele vai tirar os romanos daqui e vai devolver o reino para Israel. Quando começaram a seguir a Cristo, talvez tivesse isso ainda em mente, o poder. Talvez pensasse, vamos andar com o Messias, pois quando ele se sentar no trono, estaremos ao seu lado. Inclusive, Marcos relata esse pedido feito por Tiago e João a Jesus. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falar com ele. Mestre, queremos que nos façam um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam, quando o Senhor se assentar no seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita, outro à sua esquerda. Marcos 10, 35. Seguiu a Jesus tendo em mente suas agendas e seus anseios. Olha a intenção do coração. Quantas vezes eu falei sobre a intenção do nosso coração? Porém, Deus tem a sua própria agenda e seus próprios anseios, como ressaltou o reverendo Keller. Mas eis a grande ironia do pedido deles. Qual foi o momento de maior glória de Jesus? Onde Jesus deu sua maior demonstração de glória, de justiça de Deus? E onde ele revelou de forma mais profunda a glória do amor de Deus? Onde? Foi na cruz. No verdadeiro momento de sua glória, Jesus de fato teria alguém à sua direita e à sua esquerda, mas seriam criminosos, condenados à crucificação. Assim Jesus disse a Tiago e João, não sabeis o que pedis. Muitas vezes, nossos pedidos a Jesus têm a mesma essência. Tem a mesma essência de Tiago e João. Ao falar sobre Davi Lago, ao falar sobre bancada evangélica, denuncia isso. Queremos o poder pelo poder e para servir somente os nossos interesses. Achamos que leis cristãs tornarão as pessoas cristãs. Queremos o poder para governar, impor nossa moral e não entendemos que controle não gera transformação verdadeira. Cristo define o modelo correto de serviço. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que esse se torne escravo de todos. Marcos 10, 43. Discípulos de Jesus servem, seguindo o exemplo do mestre. Este, mesmo sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas em submissão aos propósitos do Pai, veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos, Mateus 20, 28. Visto que, se no centro de sua cosmovisão tiver um homem que morreu por seus inimigos, então sua maneira de conquistar influência na sociedade será através do serviço, e não do poder e controle. O que quer dizer do lava-pés de João 13? Aqui também a autoridade e o poder são demonstrados como um ato de serviço. Os discípulos sonhavam com a coroa e o trono. Mas no caminho de Jesus, o rei se veste de escravo doméstico e mostra que ainda não é tempo de coroas, é tempo de bacias e toalhas, é tempo de servir, de deixar de falar assim, olha, eu estou lavando os seus pés, eu sou seu servo, sua serva. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos e irmãs. A lógica do reino de Deus é contrária à do reino de César. O imperador romano, no mundo de César, o poder escraviza. No mundo de Jesus, o poder se torna escravo para elevar os outros. Ou seja, o poder real é aquele que se curva para ajudar o outro a subir, que se faz caminho para o outro andar. É poder que empodera. Como eu disse no início deste tópico, Deus chamou pessoas para a sua obra.
pessoas com sonhos, planos e projetos. Os primeiros discípulos, mais tarde apóstolos, realmente largaram tudo para seguir Jesus. Entretanto, a Bíblia menciona uma série de outras pessoas que se renderam ao evangelho e não largaram tudo, como Lídia, uma comerciante de púrpura que abriu sua casa para a pregação do evangelho e se tornou uma pessoa importante no ministério de Paulo. Até onde sabemos, Lídia não deixou seu negócio para servir a Jesus e a igreja. Pelo contrário, suas posses foram as bases da igreja em Filipos. Você pode construir uma carreira, estudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda boa remuneração e até ser empresário ou empresária de sucesso. Inclusive, Paulo fala que aquele que não trabalha também não deve comer. Segundo Tessalonicenses 3,10. A pergunta que devemos nos fazer é: como minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho? Pois se trabalhamos apenas para pagar contas ou conquistar coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser um discípulo de Jesus. Ou seja, o seu trabalho, o meu trabalho, que possa ser convergido, né, para a glória de Deus, para testemunho do Senhor Jesus. Quando o sonho se torna pecado? Eu penso que cabe aqui uma breve reflexão sobre o pecado capital da avareza, visto que o dinheiro é peça fundamental na construção de muitos planos e sonhos que as pessoas fazem. A avareza, ambição ou cobiça é o quinto dos 7 pecados capitais e tem 2 componentes principais: desejar o que não tem e preservar o que tem, mesquinharia. Os Guinness entendeu que o âmago da avareza não é o amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. Aqueles cuja paixão é a busca por possuir serão possuídos. Como Francis escreveu, se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. Se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. Não é à toa que, na obra de Dante, a Divina Comédia, aqueles que estão no purgatório têm seus olhos fixos nas coisas terrenas, impossibilitados de ver o paraíso. Já os que estão no inferno ficam revolvendo fatos pesados que simbolizam todos os seus esforços em conquistar e acumular bens terrenos. Essas metáforas fazem muito sentido, representam bem o que é o amor ao dinheiro. Paulo já nos advertiu, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviam-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. É isso que acontece quando a pessoa ama o dinheiro, né? A gente vê o que está acontecendo, roubam, matam e tantas coisas ruins que acontecem. Como já dissemos, a fonte dos nossos desejos é inata a nós. Criados à imagem e semelhança de um Deus que nos legou várias tarefas e nos deu várias fontes de prazer. Entretanto, depois da queda, todos esses desejos e prazeres se tornaram esferas suscetíveis à tentação e ao pecado. Por exemplo, a alimentação pode ser algo extremamente prazeroso. E precisamos comer para não morrermos. Contudo, há o pecado da gula, no qual o comer assume o controle da nossa vida e só comemos pelo prazer. Mesma coisa com o sexo, fundamental para a sobrevivência da espécie e extremamente prazeroso. Contudo, há o pecado da luxúria. Nossos desejos se tornam pecado quando excedem os limites impostos por Deus. O desejo de possuir coisas na administração de Deus há uma função na obtenção de bens. Isso está subentendido na ordem de ter domínio sobre o mundo. Gênesis 1:28. E nas parábolas dos talentos, Mateus 25.
Ademais, a posse de bens materiais é considerado um incentivo legítimo ao trabalho árduo. Quando, porém, o desejo de adquirir bens deste mundo se torna tão dominante que passa a ser entendido a qualquer custo, mesmo por meio de exploração de outras pessoas ou roubo, ele se degenera em desejo dos olhos. Jesus foi enfático em Lucas 12. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A parábola do rico insensato é emblemática e ilustra muito bem o que estamos falando. Jesus conta a história de um homem rico cujas terras produziram boa colheita. Ele, ao observar isso, derruba os velhos celeiros e constrói outros maiores para guardar todos os seus bens. Acompanhe o que a Bíblia diz. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, come, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Tem uma palavra nessa palavra que é bem significativa: louco. Em grego é áfron, que pode ser traduzido também como tolo, insensato, sem perspectiva ou sem mente. O rico não percebe a loucura que era o seu plano de boa vida. Mas cá entre nós, quem não deseja ficar de boa na lagoa, comendo, bebendo, alegrando numa rede, aposentadoria perfeita? Então, o problema dele, e também o nosso, é que ele não entendeu que sua riqueza era dádiva. Sua terra produziu boa colheita. E que dádivas são ganhas para serem compartilhadas. O texto nos diz que ele não tinha ninguém para deixar sua riqueza, nem passava pela sua cabeça o repartir com os necessitados. Diante dos sonhos deste homem, Deus brada: louco, essa noite pedirão a tua alma. O verbo pedirão, em grego, é uma palavra comunente, usada para o retorno de um empréstimo. A sua alma lhe fora dada por empréstimo e agora o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido. A vida é dádiva para ser repartida e vivida conforme o doador orienta. Olha que lindo! Esse homem era louco e sem perspectiva. Talvez, do ponto de vista mundano, ele tinha muita perspectiva, pois planejou seus ganhos e futuro. Contudo, do ponto de vista eterno, era um tolo, pois é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Esse alerta de Jesus contra a cobiça, a avareza, é para ricos e pobres. Depois de contar essa parábola, Jesus continua falando sobre a preocupação que a busca pelos bens materiais causa. Os fiéis são encorajados a não se preocuparem demasiadamente com as coisas deste mundo, nem a colocar nelas a sua segurança. Antes deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando leio a descrição da cidade santa em Apocalipse 21, vejo que as ruas serão de ouro, ou seja, o que é importante para nós aqui na terra será chão no céu. Precisamos ter a perspectiva certa na vida que levamos aqui, precisamos planejar nossa vida com a mente de um discípulo de Jesus. Finalizamos o capítulo 3. Que Deus abençoe vocês. Deu certinho para a gente finalizar agora. E olha como que o Senhor falou no nosso coração, não é verdade?